Se o engenheiro Luiz Nunes, acho que é engenheiro, né? No Lubango? Não é. Não. O governador Luiz Nunes fez um bom trabalho no Lubango, fez. Em Benguela, estou de acordo com o doutor Adriano, eu vou muito a Benguela. Conheço bem Benguela claro, também. Conheço bem Benguela. Não há grande desenvolvimento em Benguela, não há grande desenvolvimento, a menos que desenvolvimento é ver o governador a distribuir 2 barras de sabão para eliminar a cólera, né? Se for esse desenvolvimento, estamos de acordo. Se não for, fez. O Luiz Nunes? Passou, não, Luiz Nunes não. O atual governador fez, notícia passou na TPA, na TVzinho. Nós vimos, não fez como. Mas o doutor sabe o impacto do sabão na luta para Tá bem, mas não é o governador que vai distribuir 2 barras de sabão para eliminar. O doutor sabe o que significa advocacia e mobilização social? Não percebi. O doutor sabe o que significa advocacia e mobilização social? Sim, e mobilização é vergonhoso um governador abandonar o gabinete para distribuir 2 barras de sabão. Isso eu lhe disse que não. Não sou. É minha opinião. Eu posso explicar. Não precisa, nós também percebemos essas coisas. Não, eu percebo. Porque se o doutor percebesse, não diria. Não, eu percebo, é vergonhoso. Eu pergunto para quando falou, pediu silêncio. Não, quando falou, pediu silêncio. Agora, ouve também, tem que ter paciência. Quando se está a falar a verdade, está a fazer ruído, porque ouve também. Mas o doutor também falou, eu não chamei ruído, é o que o doutor disse. Mas é ruído, que está a fazer é ruído. Doutor Cabaça, voltamos à questão do aqui não tem falta de respeito. Não está acostumado a debater conosco, não debate. Aqui não está nenhuma falta de respeito. Eu também, e o doutor sabe, eu também falta de respeito. Não importa se és como Lucas, todos nós sabemos falar. Então partimos para aí. Permita-me só condimentar. Exatamente. Não, eu só quero... Primeira a temática. As chuvas intensas em Angola, no início deste mês, de abril, provocaram pelo menos 45 mortes, com impacto mais severo nas províncias de Bengala e também Luanda. O balanço atualizado até 8 de abril aponta também para 5 desaparecidos, 15 feridos e mais de 51 mil pessoas afetadas e centenas de casas destruídas, isto de acordo com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Começo por si, Dr. Carlos Cabaça. Sim. A situação das chuvas. Sim, eu começo primeiro a fazer aqui uma nota da expressão do nosso amigo Sassembele, pelo menos 46 pessoas, não é pelo menos, nem que fosse uma, morreu mesmo um angolano. E quando morre angolano, temos todos de ficar tristes. Sassembele, eu vinha a refletir para o programa. Por que quando chove as pessoas estão tristes em Luanda, ou antes das chuvas? Porque o nosso governo tem estado a inverter a pirâmide das prioridades. Repara, Sassembele, não é um dado novo. Todos os anos, quando há chuva, morrem angolanos. Depois de que é a responsabilidade única e exclusivamente das famílias. As famílias perdem os seus membros, gastam dinheiro para o óbito e o Estado é apenas uma mensagem nas redes sociais ou nos órgãos de comunicação, de encorajamento. Ninguém vai para lá saber o que é que as famílias efetivamente precisam. Nós temos agora 24 anos de paz. A chuva já não deveria ser um motivo de preocupação sob o ponto de vista negativo. Pelo contrário, os mais velhos lá nas zonas mais recônditas, zonas de cultivo, ficam tristes quando não há chuva. E quando há chuva, todos os mais velhos ficam felizes. E é a conversa da zona. Ontem choveu, vamos regressar todos às nossas lavras porque os produtos poderão lograr frutos. Mas aqui em Luanda, quando o INAMED faz a previsão de chuvas, todo mundo já está preocupado, está triste. Até mesmo os que vivem na cidade capital. Alguma coisa tem estado a falhar, Sassembele. Estamos a falar das mortes, podíamos falar das famílias que ficaram sem os seus bens. O Estado não faz absolutamente nada para resolver o problema dessas famílias. Vamos aguardar, vem aí. Na sua ótica, as soluções passam necessariamente para que aspectos? Já que tem sido uma situação quase recorrente, não é? A chuva necessariamente deve morrer pessoas? Não tem de morrer pessoas por conta da chuva. As pessoas morrem lá fora, morrem por acidente, o adiantar da idade, não morrem por causa da chuva. Choveu, vai morrer alguém. Alguma coisa está a falhar. Alguma coisa está a falhar. E quando nós dissemos isso, somos tidos como... Esses são contra, estão a bater contra o sistema. Essa é a expressão que se usa lá fora. Mas não, nós não estamos a bater contra o sistema. O sistema é que está a bater contra as populações. A verdade é essa, porque repara, Sassembele, 46 pessoas, dados de quem? Oficiais do Estado. Quer significar que mais pessoas perderam a vida, porque nós ainda só temos os dados do Estado. Agora, solução. A solução passa por desenhar prioridades. Não podemos, 24 anos, sempre que chove morre pessoas em Luanda. Sempre que chove não se circula na cidade capital. Tem de se desenhar políticas que vão combater esses fenômenos sociais. Agora mesmo aprovaram dinheiro para a requalificação do projeto Nova Vida. Será que é prioridade? Não.
Como é que vivem as pessoas do Calemba 2, do Iraque, do Guanhá, do Miru, Mulevo de cima, de baixo, o Paraíso? As pessoas vivem em condições completamente deploráveis. Por que não se prioriza a construção de casa para essas pessoas? Então, temos estado a inverter a pirâmide, mas como não estou sozinho no debate, isso não é um monólogo, tenho que dar espaço também ao Dr. Celso depois. Muito bem. Doutor Adriano Sapinhala, conhece minimamente a realidade da província de Benguela, onde se registraram de resto várias mortes ou mais mortes, sobretudo nos municípios da Catumbela e também do Lubito. Como é que olha para esta realidade? Obviamente apontando já soluções para o problema. Bom, obrigado uma vez mais, Sassambela. Não diria conhecer minimamente, mesmo conhecer bem, como sabe. Sim, senhor. Eu estive também na província de Benguela como secretário provincial da UNITA e estou agora aqui em Luanda como secretário provincial da UNITA também. Então, tanto conheço por aquilo que constatei quando trabalhei lá, como, se calhar, como cidadão mesmo, e antes de trazer aqui, respondendo diretamente à pergunta que coloca, prestar a minha solidariedade às famílias enlutadas todas, porque por acaso não é bom, ninguém está preparado para perder um ente da sua família. E infelizmente é mais uma situação que acontece com Benguela, que acontece com Luanda, e se reparar, e disse muito bem o Dr. Cabaça, não é algo novo. E no Lubito, por exemplo, a área que já tinha sido afetada em 2015 é a mesma que foi afetada desta vez. E de 2015 para 2026 são 11 anos. Por que não se terá feito alguma coisa para se evitar que as situações fossem a se repetir no mesmo sítio e que pudéssemos exatamente aliviar as dores das famílias? É uma questão que se levanta. Aqui a questão de Luanda é a mesma coisa. E eu tenho estado, em reação a esta situação, tenho estado a me socorrer aquilo que é o projeto que tem estado a ser apresentado pelo engenheiro Antônio Venâncio, que é militante do MPLA, é membro do Comitê Central, é pré-candidato a presidente do MPLA. Então, se não é correto ouvir o Sapinhala, porque é da UNITA, e se calhar não é tão simpático ouvir o Dr. Cabaça, porque acham que é do contra, então alguém que é membro do próprio partido que está no poder, por que não se escuta? Porque para a situação de Luanda, a fórmula está ali. Ele que avança com uma solução, portanto, um projeto do Rio Cambamba. E teria resolvido a questão da macro-drenagem sobre Luanda. Mas, infelizmente, o projeto não é adotado, porque está simplesmente a vir do engenheiro Antônio Venâncio. E eu digo isso porque ele próprio tem estado a vir a público a falar destas situações. E veja, um projeto elaborado por engenheiros, aprovado também pela Ordem dos Engenheiros de Angola. Repare, a gratuitidade da assessoria que o governo tem. São os engenheiros de Angola que aprovaram também, a Ordem dos Engenheiros que também aprovou aquele projeto e dizem que é correto, significa a solução que se busca. E eu não sou engenheiro, devo respeitar as opiniões técnicas dos especialistas. A solução que se busca está ali e tem sido apresentada por especialistas que até, se a lógica é da partidarização, pertencem já ao partido no poder. Qual é a dificuldade de se adotar esse projeto e encontrarmos a solução para os problemas de Luanda sobre a macro-drenagem? Então, estamos aqui diante daqueles problemas em que simplesmente não encontram soluções por falta de vontade política. E mais, o Dr. Cabaça falou dos dinheiros do Nova Vida. Eu tenho estado a dizer, Angola não tem problema, não tem falta de dinheiro. Não, o problema é a inversão das prioridades. Porque, repare, eu sou deputado, a gente passa 2 meses a debater proposta do Orçamento Geral do Estado que vem do Executivo na Assembleia Nacional. Depois de aprovado, você vê o Presidente da República a fazer adjudicações diretas em desrespeito e violação constante ao próprio orçamento que passou pelo Conselho de Ministros que ele preside, mas ele ignora aquilo tudo. E o que o Orçamento Geral do Estado traz? São exatamente essas políticas, preocupações que vêm a partir dos municípios, as províncias, e vão até o Conselho de Ministros e apresentado à Assembleia Nacional, onde é debatido e aprovado. Mas mesmo assim não se respeita. E depois no final vai-se dizer, o orçamento foi previsão, a execução, quando estamos no debate da conta, vem dizer, faltou orçamentos para aquela rubrica, faltou, aquele outro faltou, mas não faltou para as adjudicações diretas que o Presidente da República faz, que segundo investigações já passaram a mais de 1.000 milhões de euros. Então temos que olhar para a falta de vontade política, por má fé, e se calhar, né, o que também não é pouco, a incompetência por parte dos que nos governam. Muito bem. Dr. Celso, as autoridades continuam a acompanhar a situação, especialmente nas áreas onde o deslizamento de terras e o colapso de infraestruturas causaram maiores prejuízos. Soluções para estes problemas que praticamente são recorrentes, sobretudo em épocas chuvosas. Muito obrigado. Algumas notas prévias. A primeira, o engenheiro Antônio Venâncio não é membro do Comitê Central do MPLA. É um militante, como todos conhecemos, mas não é membro do Comitê. Nunca foi. Na trajetória dele toda, nunca foi membro do Comitê Central. Era uma primeira nota. Uma outra é que nós, para compreendermos a questão das inundações por causa das chuvas, é preciso enquadrarmos 2 coisas. A primeira
as próprias alterações climáticas. A nível do planeta, esse é um problema que vários países em várias latitudes se debatem. Nós ainda acompanhamos há pouco tempo o que aconteceu em Portugal, que também tiveram cheias por causa das chuvas e depois do transbordo dos rios Tejo, Rio Guadiana, e isso causou, digamos assim, essas inundações. É por isso que há todas essas mensagens de preservação do ambiente, plantação de árvores, cuidar do planeta enquanto nosso espaço comum para evitar estas alterações climáticas. Repare que nós tivemos agora cheias em Benguela, mas há poucas semanas, na mesma província de Benguela, ali nos municípios de Xongoró e ali na Anha, foi reportado o gado que estava a morrer por causa da falta de água. Exato, quer dizer, então temos este problema à escala planetária. A segunda coisa que nós temos que ter em conta é que nós ainda não conseguimos resolver o problema da sobrepopulação de alguns centros urbanos, entre os quais se destacam Luanda e Benguela. As pessoas vieram, constroem como constroem, nas valas de drenagem. Temos hábitos. Atenção, não é para culpar os cidadãos, mas é também para chamar a responsabilidade cidadã. Não, está a culpar os cidadãos, né? Está mesmo a culpar os cidadãos. Se quiser, eu vou deixar falar quando terminar então. Sim, não, pode continuar. Okay, obrigado. Então, nós que estamos ligados ao desenvolvimento das comunidades, nós sempre também apelamos e interpelamos a participação cidadã das pessoas. As pessoas evitar depositar lixo nas valas de drenagem, evitar construir. Porque uma cidade precisa destas valas de drenagem para que, de facto, estas coisas não aconteçam. Agora, finalmente, então, aí vamos agora à questão das soluções. Eu também não sou engenheiro, e este é um tema que, se quisermos realmente ser sérios e por respeito aos internautas, temos que remeter isto aos engenheiros, porque entre os próprios engenheiros também não há consenso. É verdade que o engenheiro Antônio Venâncio, ele propõe o desassoreamento do rio Cambamba, para que isto possibilite que as águas sejam drenadas e possam desaguar para o mar. Mas também há engenheiros que sem descurar isso, também levantam a questão de que o sistema de drenagem da cidade, de uma maneira geral, está numa disfunção muito grande. E nós temos, de facto, visto que as inundações que acontecem em lugares muito longe do rio Cambamba. O rio Cambamba, de facto, atravessa a cidade, mas nós temos, eu, por exemplo, vivo muito longe, eu vivo no Benfica, não tem nada a ver com o rio Cambamba, e a gente vê as inundações. Portanto, e é verdade também que o facto de nós termos agora um governador com muita experiência na área da construção e com provas dadas no Lubango e em Benguela, nós até costumamos dizer na brincadeira Em Benguela não tem provas dadas. E ele e o doutor Sapinhala, felizmente, desculpa só, não, desculpa só, estivemos juntos em Benguela, e em Benguela o governador Luiz Nunes chegou lá, cheio de boas intenções, começou a fechar toda a cidade e saiu de lá, deixou a cidade bloqueada. Para tentar reconstruir e tudo, só que as obras não avançaram. E é isso que eu sempre reclamei. E reparem que eu sou deputado do Círculo Provincial de Benguela. Não, está aberta uma rua concluída e a outra terciária que vem do Hospital Central. O resto da cidade de Benguela está como se deixou. E mais, é importante... Se posso terminar o meu raciocínio? Não, como estamos em debate, senão eu vou esquecer a linha de raciocínio. Ok. Tá bem. Nessa questão do ponto de ordem... Sim, senhor. Evoluir para um raciocínio. Era só para não deixarmos, não induzirmos os cidadãos de que talvez o governador Luiz Nunes deixou tanta obra assim em Benguela e não vou contrapor o que se falou sobre o Lubango, mas em Benguela, como nós estivemos lá no mesmo período, e obviamente eu acompanhei só por uma questão de honestidade. Eu vejo Benguela como, entre aspas, um passante, né? E alguém que vai lá por poucos períodos. Realmente houve um tempo que Benguela tinha as ruas quase todas, digamos assim, fechadas, porque estavam em obras. Hoje, pelo menos nas minhas visitas a Benguela e nas minhas passagens para o Lubango, eu vejo que aquelas ruas que estavam fechadas hoje estão abertas, estão asfaltadas. Eu vejo algumas mas que ruas, que já se transformam numa ex-libris. Não, mano, que ruas? Só para uma questão de precisão. Mas eu peço desculpas, eu como não gosto de falar
de realidades que não conhecem em profundidade. Por isso que eu disse, eu sou passante. Não, nunca vivi em Benguela, portanto, pronto. Muito Queria dizer, Mas, mano, as ruas continuam fechadas, continuam mesmo. Alguém que veio, então, com provas dadas de Lubango e de Benguela, aqui está há quantos anos? 1 ano e meio, por ali. Praticamente. Um ano e Mas meio. encontrou dificuldades enormes em Luanda. Porque Luanda é uma realidade muito complexa. É uma realidade do ponto de vista populacional, do ponto de vista urbanístico, e é, na verdade, uma realidade muito complexa. Eu não acredito que, realisticamente, ninguém, num espaço de menos de entre 5 a 10 anos, consiga realmente resolver o problema de Luanda. No Lubango, por exemplo, já se conseguiu resolver. No Lubango choveu 15 dias, quase ininterruptamente. Mas também a altitude facilita, né? Da província da Huila, do Lubango em Mas particular. antes Lubango também tinha estes Os problemas. problemas de inundações. Mas o que é que se fez? Recuperaram-se as valas de drenagem, que desembocam todas no rio Mucufi, que é o rio que atravessa a cidade, está aí por ali, onde obviamente que as linhas de drenagem, trabalho dos engenheiros devem ter aproveitado os declives e etc, etc. E hoje até o rio Mucufi, que antes era um depositário de lixo, de coisa, hoje transformou-se na que chamam a marginal do Lubango. Portanto, mas isso é para dizer que, e eu queria acrescentar um ponto, permita, mas estava aqui a mostrar ao Dr. Cabaça, que para mim, pronto, o que me preocupa mais é que hoje, por exemplo, é o problema da cólera. Que quando acontecem estas enxurradas, aliadas aos problemas crônicos de falta de saneamento, defecação ao ar livre, então acaba por redundar na cólera. Neste momento, o surto de cólera já voltou. Benguela, nas últimas 24 horas, teve 49 casos e uma morte. Lamentavelmente. E o grande medo que nós tínhamos, sabíamos que ia acontecer, mas coisa que em Luanda já aconteceu o primeiro caso, em Belas. Portanto, isso tudo interpela-nos, isso tudo faz com que nós precisemos de, para além de leituras políticas, realmente nos concentremos em soluções técnicas para que se resolva o problema das inundações, mas também e sobretudo se consiga neutralizar o perigo do surto de cólera que quando atinge Luanda acaba por atingir praticamente todo o país. Muito bem. Doutor Cabaça, tem um minuto neste tema ainda, por favor. Sim, eu vou rebater algumas notas do Dr. Celso. Vou. A primeira, o Dr. Celso fez uma viagem com relação à alteração climática e, em outros termos, o fluxo, a densidade populacional em Luanda, que as pessoas constroem em zonas de risco. Não ouvi o Dr. Celso a falar sobre as más políticas do governo, porque o cidadão não é culpado. Chove em qualquer parte do mundo. A chuva é obra da natureza. Na Namíbia chove, mas não estão preocupados com essa situação das mortes. Aqui a culpa é do governo. A culpa não é do cidadão. Depois falava também que não está a ver alguém em 10 anos conseguir requalificar Luanda. Em menos de 10 anos, sim, mas o MPLA está no governo há 50 anos. Se menos de 10, estamos a falar mais 40 anos. Já devia ter sido resolvida essa questão. Se nós não discutirmos essas questões com alguma profundidade, com algum rigor, sem qualquer paixão político-partidária, vamos ter o país conforme está. Porque quem governa tem de saber que aqui está bom e ali está mal. E com relação à chuva, com relação a Luanda, o governo falha de forma grosseira. Eu tenho aqui um exemplo positivo do governo, na altura o governo provincial liderado pelo general Higino Carneiro, quando havia muita água ali na zona da estalagem. Criou-se a bacia do Coelho, e ficou resolvido o problema naquela zona. Até hoje está aprofundou-se ainda mais. Está resolvido. Então, se o engenheiro Luiz Nunes, acho que é engenheiro, né? No Lubango? Não. O governador Luiz Nunes fez um bom trabalho no Lubango, fez. Em Benguela, estou de acordo com o doutor Adriano, eu vou muito a Benguela. Conheço bem Benguela também. Conheço bem Benguela. Não há grande desenvolvimento em Benguela, não há grande desenvolvimento, a menos que desenvolvimento é ver o governador a distribuir 2 barras de sabão para eliminar a cólera, né? Se for esse desenvolvimento, estamos de acordo. Se não for, fez. O Luiz Nunes? Passou, não, o Luiz Nunes não. O atual governador fez, notícia passou na TPA, na televisão. Nós vimos, não fez. Mas o doutor sabe o impacto do sabão na luta para Tá bem, mas não, o governador que vai distribuir 2 barras de sabão para eliminar. O doutor sabe o que significa advocacia e mobilização social? Não percebi. O doutor sabe o que significa advocacia e mobilização social? Sim, e mobilização é vergonhoso um governador abandonar o gabinete para distribuir 2 barras de sabão. E se eu lhe disser que não? Não sou. É minha opinião. Eu posso explicar. Não precisa, nós também percebemos essas coisas. Não, eu percebo. Porque se o doutor percebesse, não diria. Não, eu percebo, é vergonhoso. Eu pergunto para quando falou, pediu silêncio. Não, é uma pergunta só. Não. Quando falou, pediu silêncio. Agora, ouve também, tem de ter paciência. Quando se está a falar a verdade, está a fazer ruído, porque ouve também. Mas o doutor também falou, eu não chamei ruído, é o que o doutor disse.
Mas é ruído, o que está a fazer é ruído. Doutor Cabaça, voltamos à questão do Aqui não tem falta de respeito. Não está acostumado a debater conosco, não debate. Aqui não está nenhuma falta de respeito. Eu também, e o doutor Dadiano sabe, eu também falta de respeito. Não importa se és comunicador, todos nós sabemos falar. Então partimos para isso. Permita-me só condimentar. Exatamente. Não, eu só quero pôr este ponto. Não, desculpa, só para usarmos termos que não possam ser, digamos, percebidos como ofensas ou desqualificação, porque não precisa. Muito bem, mas não, quando diz, doutor Adriano, quando diz você não sabe isso não é falta de respeito? Não, porque o único que sabe é o doutor Celso, né? Só um bocadinho, só um bocadinho, o doutor Celso começa a desrespeitar os seus colegas e quer ser respeitado. Vamos respeitar enquanto mais velho, porque é assim que a nossa educação nos orienta. Mas é preciso que o doutor Celso tenha alguma cautela. Sempre que vem ao debate tem de dizer eu sou comunicólogo. Não, nós também sabemos falar. Não somos comunicólogos, sim, mas sabemos falar. Por isso é que estamos aqui. Tem que haver essa distração. Eu gostaria só, e condimentando o que o doutor Cabaça disse em relação à posição dos dois governadores. Foi mais triste ainda ver a reação dos dois governadores atribuindo as culpas aos administradores municipais. Foi mais triste. Em função das consequências. Das consequências. Qual é o papel do governador? Os administradores municipais são auxiliares diretos do governador. Se eles têm alguma culpa, se calhar a maior responsabilização passa por ele. Então, quando há esse tipo de situações, não é recomendável tentar sacudir a água do capote. Porque sim, eu também queria dar uma nota quando o Mano Celso falou de menos de 10 anos não se conseguir dar resposta. Mano Celso tem mesmo que nos entender nesse aspecto. São 50 anos de governação do MPLA. Se o MPLA quer se assumir que não tem políticas ou programas diretores e etc., então cada governante faz o que lhe apetece, então vamos entender que andam desorganizados, desorientados, e aí entende-se a questão de menos de 10 anos. Mas estão há 50 anos a governar. O próprio governador Luís Nunes estava... Aí contabiliza-se também o período de guerra, não é? Que seja, mas estamos há 24 anos de paz. São mais do que os 10 que o Mano Celso precisava. Né? E repare, tens aqui uma situação de Benguela, no Lubito, em que, e já disse isso no princípio, em 2015 assistiu-se exatamente o mesmo cenário no mesmo sítio. Por que em 2026 morrem uma vez mais angolanos exatamente do mesmo cenário e no mesmo sítio? É por isso que eu estava a dizer... As pessoas já tinham sido desalojadas daquele lugar e foram colocadas em uma zona mais certo, e repare, apesar do Mano Celso também dar nota à questão demográfica a nível da província de Luanda e não só, mas Benguela não sofreu muito disto. Sofreu. Não, as pessoas irem para a cidade, não é tanto assim, mano. Aí em Benguela, e o Mano Celso sabe disso, em Benguela aí ainda se lutam por municipalização. Quem é do Bocoio se assume que é Bocoio a 100%. Quem é do Lubito se assume mesmo. Quem é de Benguela, até a rivalidade que nunca entendi porquê, entre os benguelenses e os lubitanos. Até a este ponto, na mesma província, existe essa fenômeno. Também um pouco motivada por alguns profissionais da comunicação. Eu sou de Benguela e percebo muito. É só para dizer, exatamente para dizer, que ali há um pouco disto. Quem é do Cubal? Ele sente-se mesmo do Cubal e tal. Então, a migração que aconteceu aqui em Luanda não foi a mesma em Benguela. Não foi mesmo. Então, não se justifica o fator demográfico para dar cobertura à ausência de políticas assertivas para se evitar calamidades como estas. Porque as chuvas existem em ponto final. Mas se as chuvas existem em um fenômeno natural, você que governa que tem que estar a olhar para essa perspectiva. Sassembele, vamos pegar o exemplo de uma cidade angolana que tem uma rede de drenagem do tempo colonial, que é a cidade do Ambo, e até hoje continua a chover o secou. Mas também muitos técnicos avançam a vantagem de estar, portanto, numa boa elevação a província. Independentemente da elevação, mas houve trabalho, exato, porque Luanda não é toda acidentada, não. Tem zonas com alguma estabilidade também. Mas também ali assistimos os danos que as chuvas causam. Então, é importante que nós entendamos o fenômeno da chuva como um fenômeno natural, mas que na responsabilidade de servir o povo encontremos respostas para se evitar danos que advenham deste fenômeno natural. Doutor Celso, um minuto mesmo, um minuto. Temos de avançar para o próximo tema? Não, o que eu quero dizer é que eu penso que se nós, estes casos, há sempre nas questões de governação aspectos que acabam por ser, digamos assim, transpartidários, acabam por ser, digamos, do fórum cidadão. E eu, de facto, muitas vezes tenho chamado isto aqui, Alissa, um pouco também por causa do meu passado no terceiro setor. Porque essa questão da drenagem, do bem-estar de uma cidade, faz parte disso. Porque se nós partirmos para uma abordagem de culpabilização, de uma abordagem de quem sabe e quem não sabe, de quem faz e quem não faz, não se resolve o problema. Isto resolve-se assumindo que é um problema de todos, e todos, cada um, onde está,
e nas suas capacidades de contribuir. Está bem, o debate é extremamente importante, e o debate também contribui muito para isso, e eu sou o primeiro a reconhecer isso. Mas nós, infelizmente, não temos esta capacidade. Infelizmente, digo. Mas, desculpa, Mano Celso, a responsabilização, eu não quero chamar culpabilização, quero olhar para a perspectiva de como é que fica a questão da responsabilização dos gestores públicos. Porque Não, há um elemento, desculpa, Mano, o Mano vai mesmo responder, é só para condimentar. Há um elemento que nós não podemos dissociar, significa, se estamos em Luanda e tem um governador, e ainda por cima está o governo central, nós não podemos pensar que hajam mortes e depois não haja responsabilização de nenhum ente, porque exclusivamente não se pode culpar ninguém. Não, Didi, aí temos que, e acho que estamos todos de acordo, temos que assumir com todas as leis. E as responsabilidades... Não, que é, como disse bem o Dr. Cabaça, uma morte Exato, é demais. por aí, Portanto, uma morte é demais. As pessoas não têm que morrer por causa de inundações, as pessoas não têm, e quando as pessoas morrem, de facto, é preciso responsabilizar os autores. E eu acho que esse sentido de responsabilidade existe. Aliás, porque ainda desta vez o presidente veio à Lissa e fez sair um comunicado, portanto, lamentando estas mortes. Doutor, vocês podem me dar só uma nota, por favor? Por favor. Eu daqui a pouco já não vou falar mais. Estou sozinho. Começa a falar, parece alguém que interrompe. Doutor Celso, peço desculpa, doutor Celso. É assim, a nota do presidente não faz sentido algum. A lamentação do presidente não faz sentido. O presidente tinha de orientar os seus auxiliares para irem ao terreno, verificar o que é que aquelas famílias precisam. Mas as autoridades chegaram... Não foram lá. Vamos ficar felizes com a mensagem do presidente, por amor de Deus. E mais do que isso, mais do que isso, doutor Celso, eu antes de vir para os debates, eu ando por Luanda, eu vejo dizer as coisas. O doutor está dizendo, tenho certeza, estou a dizer em sede pública. E o Gasfig, não é saúde pública. Estou a dizer em sede pública. Em sede pública, tá bem, tenho certeza. Tá bem, porque a informação que eu Tal como eu tinha certeza que o Quenda era um produto que propiciava a corrupção. Tinha certeza disso. E o doutor Celso defendeu que o Quenda era não sei o quê. E hoje estamos a ver que o Quenda é um produto... Não vou de propósito falar do Quenda. A única coisa que eu estou a dizer é que... E a propósito, já partilhou connosco os documentos? Já, partilhou comigo também. Partilhou. Sim, senhor. Pois, então, a única coisa que eu estou a dizer é que a informação que eu tenho é que os administradores municipais visitaram as famílias, eu não digo todas porque eu não quero generalizar, a minha informação não chega até aí, mas visitaram as famílias sinistradas e há em curso um processo de atendimento a estas famílias. Não há, sabe o que aconteceu, Sassambel? Tem aí vídeos a circular. Alguns jovens da JMP lá, uma sacola com 10 pães, a bater a porta das pessoas entregadas. Calma, doutor Celso, calma, nós vimos. Nós vimos os administradores, foi na televisão. Posso terminar, doutor Também vimos os administradores. 10 pães, não viu, doutor Adriano? 10 pães, tu viu com as camisetas tirar proveito da desgraça dos cidadãos. Pode distribuir 10 pães em cada família. Pode ser um dos apoios, mas o que eu perguntei ao doutor foi, será que aquilo que nós vimos dos administradores, durante aquela semana toda, a visitarem, e o próprio governador, inclusive, a visitarem as famílias sinistradas e o atendimento, será que aquilo é falso? Circulou uma imagem do governador do Lubito, portanto, que praticamente vira... Desculpa-me mesmo, mas ali é onde há a pouca vergonha desta situação. Porque ao invés de esperarmos o administrador, quando chover, ir para lá para ir fazer a foto, por que ele não coloca aquilo num plano? Para se resolver o problema. Porque nós estamos a falar de situações recorrentes na cidade de Luanda, na cidade de Benguela e se calhar noutras cidades do país. A resposta é porque isso por ser um problema estrutural. Primeiro, já falei da imprevisibilidade da agora, destas cargas pluviométricas em função das próprias alterações climáticas, que acabam por ser muito superiores. E mais, infelizmente, estas foram só as primeiras, divinamente. Foram só as primeiras. Portanto, em termos de exercício de planeamento, eu não sei como é que uma pessoa... É verdade que há o planeamento de emergência, preparação de emergência. Mas, aliás, nós conforme vimos em outras paragens, mesmo com essa preparação, o que tem que acontecer quando acontece uma emergência, porque isso é uma emergência, as pessoas têm que avançar ali em resposta à própria emergência. Para acudir o problema. Para acudir o problema. Muito bem. Eu só preciso 20 segundos. Por favor. Antes. Eu estou, pela segunda vez o Mano Celso menciona a questão das outras realidades. E eu estou aqui arrepiado. Por quê? Por que só se recorre, por parte das pessoas afetas ao MPLA, às outras realidades quando são questões negativas? E as outras realidades já não servem para os bons exemplos. É um questionamento? Porque é uma questão que fica no ar. Mas nós não podemos olhar só da Angola com outras latitudes quando é pelo negativo. O doutor Cabaça disse, vamos aqui a Namíbia chove, mas não vamos ter gente que foi com chuva, morreu e tudo. Por que essa referência para Angola não serve? Só vai servir quando for cólera. Doutor Cabaça, para terminar? É assim, nós os dirigentes às vezes faltam respeito aos cidadãos, ao saber. É triste ver jovens como nós
baterem na porta das pessoas para distribuir 10 pães. Vão comer pão com quê? Pão seco. 10 pães, sem mais nada. Saco com 10 pães, isso é uma pouca vergonha. Peço desculpa, essa Assembleia. Muito bem. Nós temos 24 anos de paz, já não podemos aceitar isso. E volta e meia o governo compra frotas de viaturas para distribuir aos dirigentes quando a população está a passar fome. Isso é um assunto sério. Nós temos que discutir esses assuntos com muita profundidade. É vergonhoso para nós que recebemos aqui altas figuras. Vamos receber agora o Papa daqui a bocadinho e o Papa está a assistir a distribuir 10 pães na casa dos cidadãos. Por amor de Deus, ninguém pode criticar. Muito bem. E vamos avançar.